Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Projeto Conquistar. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, onde eu e você vamos conquistar conhecimentos. Vamos para a nossa aula? A nossa aula de número 16 de Sociologia tem como tema Cultura. Quem não tem? O objeto de conhecimento, as culturas e a indústria cultural. Agora vamos para a nossa dúvida. Estamos falando de cultura e aí nós vamos lançar a seguinte questão. Cultura é algo reservado apenas para quem tem acesso ao mundo da academia? O que você acha? Dá um tempinho aí que daqui a pouco a gente volta para conferir. Muito bem, agora nós vamos ver o conceito de cultura no senso comum. Para o senso comum, o conceito de cultura vem sempre ligado ao desenvolvimento intelectual do indivíduo em termos de educação e instrução escolar. Daí, ouvirmos que uma pessoa considerada instruída pela via da escolarização seria culta, e a outra que não tenha recebido instrução escolar seria inculta. Vejam lá, vendo desta maneira, a cultura é usada para classificar indivíduos ou até grupos inteiros de forma generalizante, e o termo cultura vira sinônimo de civilidade. Por isso que nós colocamos na nossa dúvida, né? Se só quem tinha cultura eram as pessoas ligadas ao mundo da academia, isto é, aquelas que tinham instrução escolar. Mas agora nós vamos ver, então, o conceito de culturas numa visão antropológica, como é que os antropólogos vê a questão da cultura. De acordo com a antropologia, só o ser humano possui a capacidade de produzir cultura, isto é, ela é inerente ao ser humano. O que é isso, professor? O que é inerente? Isto é, ela está dentro do ser humano. Só o ser humano é capaz de produzir cultura. A cultura está presente tanto numa sociedade simples quanto numa sociedade complexa. O que é isso, professor? Tanto uma sociedade originária como uma sociedade que tem industrializada possui cultura de forma igual. Não é isso? Não existe cultura superior e cultura inferior. O que existe são culturas diferentes. Então, preste atenção, vejam essa questão que ela é importante, não é isso? Para que nós possamos perceber, né, nesse conceito de cultura, de que não é só a nossa cultura que é boa, não é só nós que temos cultura. A cultura não existe só nas sociedades complexas, mas ela existe também nas sociedades mais simples, nas sociedades originárias. Ela está presente aí em todo lugar, segundo a antropologia. Vamos, então, continuar essa reflexão? Vejam lá, houve uma evolução no conceito de cultura. A partir da experiência e do conhecimento dos estudiosos da antropologia, e de acordo, né, com o contato com os povos de diferentes vivências, o conceito cultura foi se ampliando. As pessoas estão ampliando essa visão, saindo daquela visão estreita, né, de que cultura era só essa questão de quem era mais
desenvolvido no sentido das tecnologias, né, do mundo da industrialização, para uma visão mais ampla. Então, não existe um consenso único sobre o conceito de cultura. Ela varia de acordo com as correntes teóricas, como também pelo desenvolvimento cronológico, né, que vem sendo construído e reelaborado a partir de distintos significados e condições sociohistóricas desde o final do século XIX. Muito bem. A humanidade apresenta unidade biológica, mas se caracteriza por uma grande diversidade cultural. Vou explicar. Então, todos biologicamente nós somos iguais, porém, culturalmente nós somos diferentes, porque existe uma diversidade cultural muito grande, não é isso? Então, essa cultura, essa diversidade cultural se manifesta, digo, nos modos de vida distintos, nas formas específicas de organizar, entender e de explicar o mundo, bem como de atender às necessidades materiais e simbólicas e de resolver problemas. Professor, muito complicada essa história aí, né? Então, deixa eu explicar. Vejam, cada grupo humano responde de acordo com as suas possibilidades, das suas adversidades do meio cultural, do meio social, digo, do meio ambiental. Eles vão, então, se organizar para dar resposta para aquelas adversidades que têm, no sentido de construir moradias, de construir meio de transporte, de construir agricultura para produzir a sua sobrevivência. Então, cada um vai criando à sua maneira, né, esse processo. Muito bem, mas aí nós vamos ver algumas teorias antropológicas da cultura. Vamos começar com o chamado evolucionismo. Vamos ver então o que é isso. Então, segundo o evolucionismo, a história humana segue sempre o mesmo caminho linear e progressivo. Então, todo mundo vai seguindo de forma linear. Essa corrente divide os seres humanos entre primitivos e civilizados, havendo, portanto, uma cultura única dividida em estágios. Então, há um estágio evolutivo, segundo eles, né, da cultura. Então, essa é a primeira visão. Depois, nós temos a corrente do determinismo, que se engloba o determinismo biológico, determinismo geográfico e o determinismo cultural. De acordo com essa corrente, com essa teoria, né, de acordo com essa visão, o homem está condicionado a seguir mecanismos biológicos determinantes para a vida. E os fatos são dependentes de uma casualidade, ou seja, determinados por algo. Tudo está pré-determinado e não há espaço para mudanças. Essa é a visão aí do determinismo. Características físicas e psicológicas eram condicionadas pela raça e nacionalidade do indivíduo, e era isso que o colocava numa determinada classe. Vejam aí as visões como são diferentes. Aí nós temos o difusionismo. Segundo essa corrente defende que uma inovação tinha início em uma cultura específica e, a partir daí, era difundida de diversas maneiras para o restante dos povos. Isto é, ela tinha um ponto inicial e era transmitida através do deslocamento. Como as pessoas iam se deslocando, elas iam levando essa cultura para outros lugares. Vejam lá. E aí nós vimos para vamos vir para a última corrente, a última teoria, que diz o seguinte, que é o relativismo cultural. Segundo essa corrente, o principal teórico dela, né, é o Franz Boas, antropólogo estadunidense, que foi revolucionário na antropologia moderna, porque ele modificou a maneira de você ver a questão da cultura, a questão das sociedades. Ele defende que não existe cultura superior, né, não existe uma cultura superior a outra.
As culturas, elas são simplesmente diferentes. Então, ele vai derrubar todas aquelas outras correntes, né? Ele faz uma crítica aos métodos anteriores, às correntes anteriores existentes, utilizados para estudar o surgimento da cultura. Como nós vimos, o evolucionismo, ele diz, o evolucionismo é uma teoria etnocêntrica, pois coloca a Europa como padrão de comparação de todas as outras culturas. Então, só tinha cultura quem fosse parecido e chegasse próximo aos padrões de vida da Europa. Ao determinismo, ele diz o seguinte, o determinismo é uma teoria racista. Veja lá a crítica que ele faz, né, a essas teorias. E ao difusionismo, ele diz o seguinte, essa teoria não tem como provar suas afirmações. Isso não se sustenta. Não é isso? Então, ele vai trazer aí as críticas a todo esse processo. E aí nós vamos ver, né, algumas definições de cultura segundo alguns antropólogos. Para Eduardo Taylor, cultura é um conjunto complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Segundo Bronislaw Malinowski, a cultura é toda a ação dos seres humanos em relação ao seu meio, modificando-o, transformando as árvores em móveis, metais em utensílios, criando músicas, produzindo meios para se comunicar. Para Clifford Geertz, a cultura é a própria condição de existência dos seres humanos, produto das ações por um processo contínuo, através do qual os indivíduos dão sentido às suas ações. Ela ocorre na mediação das relações dos indivíduos entre si, na produção de sentidos e significados. Para Franz Boas, já ele concebe a cultura como um fenômeno que abrange tudo o que constitui uma sociedade. Produção econômica, relações de parentesco, língua, psicologia, artes, religião, sistemas de conhecimento, técnicas, organização política e jurídica. E aí nós vamos ver cultura numa concepção da sociologia. Como é que a sociologia vê a cultura? A cultura, numa visão sociológica, é tudo aquilo que surge da criação humana, como ideias, costumes, leis, crenças, culinária e até vestimentas. Vendo por essa perspectiva, cultura é fruto da convivência social, sendo assim, só os seres humanos possuem cultura. Portanto, não existe um ser humano que não tenha cultura, certo? Vamos então para o nosso checklist. Então, no nosso checklist, a gente vai vamos dar uma visão daquilo que a gente viu na aula. Vamos começar? Então, nós vimos o seguinte, que para o senso comum, o conceito de cultura vem sempre ligado ao desenvolvimento intelectual do indivíduo, das pessoas, em termos de educação e instrução escolar. Então, nessa visão, só tem cultura quem estudou. Quem não estudou não tem cultura. Então, essa é uma visão do senso comum. Nós vamos ver que ela é uma visão errônea, né? De acordo com a antropologia, a cultura está presente tanto numa sociedade simples quanto numa sociedade complexa. Portanto, a cultura é um fenômeno inerente ao ser humano. Isto é, ela está dentro de nós. Só o ser humano produz cultura. Vejam, os animais, pode até muitas vezes parecer que eles têm, né, uma inteligência, uma forma de cultura. Se você perceber, o João de Barro, ele constrói casas, mas o João de Barro, ele vai fazer sempre o mesmo ninho. Você não vai ver uma casa de João de Barro de 2 andares, de 3 andares, não é isso? Só o ser humano é capaz de fazer isso, porque o ser humano possui cultura. Entendeu aí? Então vamos lá.
A partir da experiência e do conhecimento dos estudiosos da antropologia e do contato com povos de diferentes vivências, o conceito de cultura foi se ampliando, né? Nós fomos saindo daquela visão estreita para uma visão mais ampla de reconhecimento das culturas. Muito bem. O conceito de cultura no pensamento antropológico mudou na mesma proporção que o conhecimento e as experiências sobre o tema pelos estudiosos, né? Foi se ampliando pelo contato com povos de diferentes vivências. Percebeu que as pessoas, os grupos de pessoas, eles reagem de forma diferente diante da natureza, diante das adversidades. Dentre muitas teorias antropológicas de cultura, aprendemos o evolucionismo, ou apresentamos o evolucionismo, mas nós também aprendemos, né? O determinismo, que pode ser o determinismo biológico, geográfico e racial, e o difusionismo, né? E também o relativismo cultural. E aí, nós fomos para alguns antropólogos, né? Vimos a definição de cultura segundo alguns antropólogos, como, por exemplo, Eduardo Taylor, Bronislaw Malinowski, Clifford Kiddis e Franz Boas, cada um trazendo a sua visão e a sua definição de cultura. E finalizamos vendo a cultura numa visão sociológica, né? Como é que a cultura é vista pela sociologia? Então, cultura, numa visão sociológica, é tudo aquilo que surge da criação humana, como ideias, costumes, leis, crenças, culinária e até a forma de se vestir, não é isso? Muito bem, vamos então agora para a nossa dica. Vamos então aí para o nosso Anote Aí, 1. Não existe cultura, existem culturas, e estas são únicas e estão em constante transformação. Professor, explique para nós melhor essa questão aí. O senhor disse que não existe cultura. Claro, a cultura, quando nós falarmos de cultura, nós vamos sempre pensar no sentido do plural, né? Nunca no singular, porque a cultura ela não é uma só. Existem uma diversidade de culturas pelo mundo. Existe tanta cultura quanto povos pela face da Terra, né? Então, quantas etnias existem culturas. Então, a cultura não é uma cultura só, ela é diversas. Dentro do mesmo país, né, dentro de uma mesma região, a cultura vai se diversificar. Se você perceber, dentro do próprio Brasil, existem formas culturais, de expressão cultural diferente. Se você vai no Rio Grande do Sul e no Nordeste, é totalmente diferente, mesmo sendo o mesmo país. Nós temos uma cultura geral, mas existem as culturas regionais diferentes. A Amazônia tem uma cultura diferente, por exemplo, do sul do país, de São Paulo, né? Vejam, porque nós temos a nossa relação, as relações que os seres humanos mantêm com o meio ambiente, vai determinar culturas diferentes, né? Porque eles vão se relacionar diferente, eles vão criar mecanismos de enfrentamento ou de relações para se manter nesse ambiente que são diferentes. Muito bem, então nós vamos para o nosso Anote Aí 2. As culturas não são melhores ou piores, superiores ou inferiores. As culturas são apenas diferentes. Muito bem. E aí? Como é que fica a situação dos preconceituosos? Como é que fica a situação dos etnocêntricos? Fica por terra, vai cair por terra. Porque quando nós assumirmos que as culturas não são melhores ou piores, nós temos que olhar as culturas como diferentes, que não existe cultura superior e cultura inferior, nós vamos passar a respeitar as manifestações culturais, nós vamos passar a respeitar a forma, né, de ver o mundo de outras pessoas. Nós vamos passar a respeitar a forma como as pessoas se relacionam com Deus, por exemplo. As religiões são uma manifestação cultural.
Se são uma manifestação cultural, cada um tem uma maneira diferente de fazer essa relação. Então, nós vamos passar a respeitar. Então, isso é importante que a gente coloque aí, que a gente comece a internalizar em nós essas questões. Muito bem, vamos então para o nosso encerramento. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre cultura e vou pedir a vocês o seguinte, que nos sigam nas redes sociais, @Centro de Mídias _AM e não deixe de nos marcar em #Projeto Conquistar Seducan. E até uma próxima.